Bom, galera, avançando aqui na nossa proposta de hoje, vamos aqui resolver a sétima questão, né? Certa massa de gás ideal, inicialmente nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, e essas condições são temperatura valendo 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, ele já te deu a transformação aqui, e a pressão vale 1 atm. Essa massa de gás sofre uma transformação isobárica e aumenta seu volume em 80%, ou seja, ela manteve a pressão constante e alterou a temperatura e também alterou o volume. É isso que é uma transformação isobárica. E aí esse volume ele aumentou 80%, ou seja, do volume inicial que eu tinha de gás, né? Ele agora tem um volume 80% maior, ou seja, é o volume inicial mais 80% desse volume inicial. Em graus Celsius, qual foi a variação da temperatura sofrida por esse gás? Então, olha só, a gente sempre nas fórmulas vai trabalhar com a escala Kelvin, mas na questão ele pediu a variação da temperatura na escala Celsius. Então, a gente vai ter que transformar no finalzinho o valor para Celsius. E o outro detalhe aqui é que ele quer a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Muito cuidado com essa palavrinha aqui, pessoal. Essa palavrinha aqui derruba muita gente em vestibular. Que às vezes a pessoa está tão afoito para fazer a conta, sabe a fórmula, aplica a fórmula direitinho e acha a temperatura final. Aí pensa que aqui, pronto, já terminou a questão e já vai. E por sacanagem eles sempre colocam uma das alternativas como sendo a temperatura final. Quando na verdade o que a questão pediu foi a variação. Então você vai ter que pegar a temperatura final e subtrair a temperatura inicial. Lembra sempre disso. Então vamos direto lá para a nossa resolução. No materialzinho de vocês aí, eu coloquei essa resolução bem detalhada, né? Então o primeiro passo é simplesmente separar os dados. Aqui são cálculos bem mecânicos mesmo, é aplicação de fórmula mesmo, é só ficar atento com os detalhezinhos do texto, né? Então, a temperatura inicial é 0 Celsius, que ele já disse que vale 273 Kelvin. Pressão inicial é de 1 atm. E aqui destaco para vocês que no estudo dos gases sempre vamos usar Kelvin nas fórmulas. Sempre, 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 sempre. A transformação é do tipo isobárica, então a pressão é constante, já falei isso. O volume final é aqui que muita gente às vezes para e não sabe como dar sequência à questão. O que ele fala na questão? Que o volume aumentou 80%. Então, pessoal, aqui é porcentagem, é matemática financeira básica, onde você terá que o volume final será igual ao volume inicial, mais aqui um acréscimo, né, de 80% do volume inicial. Então, matematicamente, será isso aqui, V2 igual a V1, mais 80% vezes V1, ou seja, volume inicial mais 80% desse volume inicial. Fazendo aí as conversões matemáticas, né, convenções matemáticas, o que é 80% em números? Né? É 0,8, é 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 é 0,8. Então fica V1 mais 0,8 V1, que dá 1,8 V1. Né? V1 mais 0,8 V1, 1,8 V1. Esse é o teu volume final dessa massa de gás. Então o volume final aumentou 80% em relação ao início, só reforçando aqui. E o que ele quer? Ele quer ΔT, a variação da temperatura na escala Celsius. Então o primeiro passo, como nós temos aqui uma transformação isobárica, é aplicar a primeira lei de Charles, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então V1 a gente não tem, eu simplesmente repito aqui V1. E quem é V2? Eu destaquei aqui que V2 é 1,8 V1, 80% a mais do que o volume inicial. T1 é 273, T2 é o que eu quero descobrir. Então perceba que aqui eu já posso, olha, dividir ambos os lados por V1, que na prática vai acontecer aqui, e você vai sumir, entre aspas, né, com esses V1s aí. Então V1 dividido por V1 é 1. 1,8 V1 dividido por V1 é 1,8. Então fica 1 sobre 273 igual a 1,8 sobre T2. Faz aí o nosso bom e velho cruz credo, multiplica aí em cruz, né?
Fica 1 vezes T2 é T2, 273 vezes 1,8, 491,4 Kelvin. Em graus Celsius, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que a temperatura Celsius será igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então fica 491,4 menos 273, que dá 218,4 Celsius. Então essa é a temperatura final em graus Celsius. Calculando aí o ΔT, nessa questão nós tivemos sorte, entre aspas, né, que a temperatura inicial era 0 na escala Celsius. Então fica T2 menos T1, 218,4 menos 0, que dá o próprio 218,4. Mas repito, isso aqui é uma pegadinha recorrente, muito mesmo, em vestibulares, em que você calcula aqui o T2 e a questão te pede, na verdade, o ΔT. Então, nem sempre ele vai te dar uma temperatura inicial igual a 0. Poderia ser, sei lá, 10 graus Celsius aqui. Você teria que subtrair o 10 e aí acharia o ΔT. Fico por aqui e volto já com a próxima questão.